relacionamento afetivo, familiar, de amizade, de trabalho, de negociações, enfim. Vamos chamar logo essa mulher para ela dar uma luz para a gente analisar essas situações. Cristine, obrigada pela sua disponibilidade, bem-vinda. Ei, gente, boa tarde para vocês, adoro participar e o que a gente puder falar aqui para clarear um monte de pensamento da gente sobre isso, né, Michele? Nossa, a gente compartilha essas informações, a gente faz uma diferença na vida tão grande. O que eu recebo de retorno de ouvintes das mais variadas situações, né, que já foram abordadas aqui na 94 Live, no Toca Uma Pra Mim, pessoas que eu chego nos lugares, citam seu nome sem às vezes te conhecer pessoalmente. Que bom, gente. É muito positivo, Cristine. Fico muito feliz. E é um tema, né, Michele, que eu até falei com a Michele, eu reforcei com a Michele, Michele, vamos falar sobre esse tema? Eu vou falar a verdade, eu tinha proposto outro tema completamente diferente pra Cristina. Ela tá assim, não, mas vamos fazer esse. Ela insistiu, eu falei assim, gente, essa mulher não tá falando à toa que não, alguma coisa tem aqui, ó. E ela não tem todo esse reconhecimento da sociedade, não é? Então, Michele, esse tema, gente, que a gente está falando sobre a questão da reciprocidade, ele veio muito de uma pergunta que eu recebi, né? São várias perguntas todos os dias, mas eu tive uma pessoa que me perguntou assim, Cristine, eu separei agora e tô com medo de entrar numa relação abusiva. Então, né, começar um outro relacionamento e tudo mais. E ela tinha acabado de entrar no consultório, eu falei, fulana do céu, você tá num monte de relação abusiva. E o que é relação abusiva, né, Michele? É quando é desproporcional essa entrega. Porque tem uma frasezinha, gente, prega isso na geladeira de vocês, tá? Que é assim, dos pais eu recebo até os 18 anos, pros filhos eu dou até os 18 anos, para todos os outros adultos do mundo eu troco. Essa eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que ficar atenta. Todas as vezes que eu entro numa lógica de fazer muito mais pro outro do que receber ou vice-versa, o meu cérebro ele começa a funcionar de maneira diferente. Se eu estou fazendo muito, o meu cérebro começa a funcionar como se eu fosse a mãe do outro. Porque quando você é criança, gente, a sua mãe te dá 90%, você dá 10% para ela. Então ela vai ficar acordada, ela vai pagar a sua escola, ela vai te levar pro médico, ela vai fazer. É 90% e a gente entrega 10%. Quando eu viro adulta, eu tenho mais de 18 anos, a minha tendência é querer ficar nessa posição infantil de receber. E aí, quando eu tô numa relação, por exemplo, afetiva, se o outro começa a fazer, o meu cérebro não fica se sentindo grato. Que gracinha, o outro tá fazendo por mim e tal. Não. Ele entra num modo de funcionamento que é, eu sou filho, ele é mãe, então ele tem que fazer por mim. Então, da primeira vez, a gente até sente grato. A pessoa veio e me buscou no trabalho. A segunda vez, eu já sinto que eu já começo a ter eu já prevejo que ele vai fazer isso. Então, eu já tenho uma expectativa. A terceira vira uma obrigação. A quarta, se ele não fizer, eu vou brigar com ele. Sendo que é um favor. Então, a gente tem que ficar muito atento. Às vezes a pessoa fala assim, Cristine, mas por que meu relacionamento acabou? Eu fiz tanto pelo outro, justamente por isso. No momento que você fez demais pelo outro, ele te interpretou como mãe dele. E o nosso cérebro, até a atração física, ele abaixa. Porque ele entende que é família. Então eu falo assim, não, isso tá esquisito, não é uma relação de troca, então é família, então não posso sentir atração pela pessoa. Então, aí às vezes você vai ver, né, relacionamentos afetivos onde a atração baixou muito, um dos dois tá fora do lugar, ou a pessoa tá na posição de pai, ou na posição de mãe, de filho, nessas reclamações muitas de casais, né, ô Michele? É porque um não tá fazendo nada, um estagnou e o outro começa a fazer muito. Então, gente, por isso que eu quis tanto falar sobre esse assunto, até nas relações profissionais. Então, né, o adulto combina, eu vou alinhar com o outro. Vamos pensar ali, eu recebo tanto para ficar 1 hora atendendo a pessoa. Ela vai virar para mim, Cristine, eu vou falar, meu preço é tal. Então, beleza, eu te pago tal pra você ficar 1 hora me atendendo, beleza. Aí eu vou e atendo meia hora. Aí a pessoa vira e fala assim, Cristine, nosso combinado, né, eu te pagar tanto, você me atender 1 hora, você tem que voltar no realinhamento equilibrado, na reciprocidade, você tem que voltar no equilíbrio, porque senão a pessoa, aí eu vou atendo 50 minutos, dali a pouco 40 minutos, dali a pouco meia hora, dali a pouco 20 minutos, aí eu entro numa relação abusiva, aí eu sou a abusadora no caso, né, porque eu que vou começar a fazer, explorar o outro, vamos pensar mais ou menos nesse sentido, porque a relação de troca ela desequilibra. Excelente essa sua pontuação, porque a gente às vezes
tem, assim, meio formalizado na cabeça, quando você fala de relacionamento abusivo, a gente só pensa na agressão física, né? Não. E aí de marido, mulher, enfim, né? Acha que é só isso, que partiu pros finalmente alguém agrediu o outro. Quando, na verdade, até mesmo esse outro que agride, alguma coisa anterior começou, né, Cristina? Com certeza, e a minoria das relações abusivas tem agressão. A maioria, ela tá relacionada à desproporcionalidade. Agora, gente, só que aí a gente tem que ficar atento. Por quê? Eu saio lá, minha mãe faz tudo pra mim, lavo minha roupa, eu faço minha comida, faço tal coisa. Eu entrei pra uma relação afetiva, eu começo a comparar, entendendo que a pessoa tem que fazer as mesmas coisas que minha mãe faria. E aí eu começo a cobrar do outro os 90%. Se o outro não faz 90%, eu entendo que que a pessoa é abusadora. É que tá errada. Que tá errada. Eu não tô considerando os 50-50. Eu tô considerando os 90-10. E aí a pessoa às vezes chega lá, eu brinco demais no consultório, às vezes a pessoa, Cristina, eu acho que eu estou numa relação abusiva. Eu, tá mesmo, e você é abusador. Porque a pessoa, ela desconsidera tudo que o outro faz por ela. Então, às vezes a pessoa vai contar lá, que aí não, meu marido não faz nada, que não sei o que. Eu falei, você acabou de me contar que ele te levou pro trabalho, que ele foi no supermercado, que ele fez tal coisa, que ele ajudou nisso. Não, mas isso é obrigação. Não, isso contabiliza. Nós vamos pegar o que o outro tá fazendo. Por isso que eu gosto muito, Michele, uma dica de milhão. Quer que deixar pra frente ou que posso falar agora? Vamos tocar uma Miley Cyrus com Flowers. Porque essa música também fala disso, tá? A pessoa foi ali, flor pra cá, carinho pra lá, bombom de um lado, coisa do outro, e descobre que, não foi bem isso, a retribuição. Suspense. A retribuição foi outra coisa. O suspense dá dica de milhões, hein, gente? Ouça a música então, porque a gente vai falar na volta. Dica de milhões.